Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em João, capítulo 14, verso 1 até o verso 6. João, capítulo 14, faremos a leitura do verso 1 até o verso 6. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus que fala através da pregação da palavra, rogo ao Senhor, ó Pai, neste momento, mais uma vez, para que o Senhor me use na pregação da Tua palavra neste momento. Que a Tua palavra seja anunciada com ousadia, ó Deus, com intrepidez, Senhor, sem qualquer tipo de temor a homens, mas um temor somente ao Senhor mesmo. Que a Tua verdade seja dita e que aqueles que escutam possam ser exortados, consolados. Aqueles que não conhecem a Ti possam ser salvos. Faz isto, ó Deus, através da palavra. Opera no coração dos perdidos. Opera no coração dos Teus filhos. Usa-me, ó Deus, para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muitas coisas na nossa peregrinação neste mundo nos deixam angustiados. Muitas coisas na nossa peregrinação neste mundo nos deixam perturbados. São realmente muitas das razões que podem nos deixar nesta condição, com o coração angustiado. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja experimentando isso hoje. Quando nós pensamos nestas coisas, em corações angustiados, corações turbados, é interessante que isto é algo que não é recente, no sentido de que nós não somos os únicos que muitas vezes acabam ficando preocupados demais, angustiados demais, preocupados demais nesta vida. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo ficaram no passado e com a notícia, uma informação dele. Quando nós olhamos para os versos anteriores, aqui do capítulo de número 13 de João, nós encontraremos o seguinte. Pedro, verso 36, vai dizer assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. O Senhor Jesus Cristo já havia anunciado aqui nesta ocasião, em outros contextos, a verdade que ele iria embora. Que ele iria sair do meio daqueles seus discípulos. Meus irmãos, esta informação do Senhor Jesus Cristo fez com que o coração dos seus discípulos ficasse grandemente angustiado. Uma notícia, uma informação, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo naquele contexto. É interessante nós percebermos isto.
Mas é interessante notarmos também uma coisa. O Senhor Jesus Cristo começa falando no versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Mas você pode perguntar, mas por que razão ele começa a falar isto? Porque se nós observarmos, meus irmãos, não há qualquer evidência clara de que os discípulos apresentaram algum tipo de angústia ou perturbação. Sim, tão clara, não é? Olha só, eles estão demasiadamente preocupados, falando algo. Mas parece que o Senhor Jesus Cristo, poderíamos dizer assim, com um tato aguçado, pastoral, ao observar a situação, ele percebeu. Esses homens precisam ser recordados de uma verdade que deve consolar o coração dele. Então, o Senhor ele vai pastoralmente, com todo o seu amor pastoral, tentar consolar os seus discípulos. Naquele momento. Ele sabia que a preocupação deles era real. Ele sabia que eles precisavam de uma palavra para que eles pudessem colocar o coração deles e os olhos deles no lugar certo, com a perspectiva correta. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esta postura de Cristo, nós vemos que ele realmente possuía um grande amor pelos seus discípulos, porque os seus discípulos, em muitas ocasiões, nós já vimos aqui, inclusive no Evangelho de Marcos, que temos estudado aqui, eles, em vários momentos, demonstraram incredulidade, tantas coisas estranhas diante do próprio Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele mostra um coração que, independentemente dos momentos de vacilos, tropeços e situações estranhas dos seus discípulos, ele ainda assim possui um coração tão amoroso com eles. E perceber isto, meus irmãos, deveria ser algo que nós deveríamos notar, inclusive no próximo, não é? O ministro, o pastor da igreja deveria realmente perceber, e muitas vezes nós não percebemos. O que precisamos é que você talvez venha e diga, né? Eu estou passando por alguma dificuldade e angústia, eu estou com o coração perturbado por alguma razão. Muitas vezes nós não fazemos isto, muitas vezes o pastor acaba notando, mas muitas vezes não. Para que possa então ser consolado, exortado, segundo a Escritura, para tratar aquilo. Mas o ponto aqui é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nota, ele percebe. Eles estão temendo que eu me afaste deles. É como uma criança muito apegada à mãe. A mãe se afasta, meu amigo. Rapaz, ele fica preocupado, ele fica perturbado, ele começa a chorar, ele fica angustiado. Só quem consegue fazer com que ele fique tranquilinho, muitas vezes, é a mãe. O afastar-se, o seguir um outro caminho, um caminho que parece para eles desconhecido, que nós veremos mais à frente, parece que eles não sabiam que caminho é este que Cristo haveria de tomar. Mas, meus irmãos, o ponto que nós queremos ver inicialmente aqui é esse coração do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados. Vocês não devem caminhar assim. São palavras iniciais de Cristo aos seus discípulos. Você talvez pense assim, puxa vida, na minha aflição, na minha angústia, como seria bom ouvir o próprio Cristo falar para mim tais palavras. Mas, meus irmãos, o Cristo que falou tais palavras para os seus discípulos naquele contexto é o mesmo Cristo que fala hoje através da palavra, não é outro. O Cristo glorificado, o Cristo que fala conosco através do seu ofício profético, ele é aquele que diz hoje para você e para mim, nas nossas angústias e perturbações, não se turbe o vosso coração. E, meus irmãos,
São várias as coisas que podem nos deixar angustiados. Muitas vezes é a questão dos nossos filhos. O que será deles mais à frente? Eu tenho trabalhado, eu tenho tentado instruir meus filhos, mas há problemas, há dificuldade, não está sendo fácil. Eu tenho de prover para o meu lar e está sendo difícil conseguir colocar na mesa aquilo que eu preciso. Muitas vezes são coisas relacionadas a isso. Filhos, ao nosso lar, a provisão, a como serão as coisas daqui para frente, nos últimos dias. O que acontecerá, o que será de nós se um governo e alguém que não desejamos que assuma o governo, realmente assuma. Nosso coração, e de muitos, perturbado, angustiado, ansioso, preocupado. O que será de nós a partir do dia 1 de janeiro de 2023? Isso aí talvez é o que tem perturbado mais gente, talvez, nesses últimos dias. E talvez isso tenha acontecido com você também. É um problema na saúde que surge, na sua saúde, é um problema que surge na saúde do seu cônjuge, é um problema que surge na saúde dos seus filhos. É o emprego que parece não estar caminhando tão bem assim. É aquele trabalho que eu estou envolvido, mas parece que talvez daqui a pouco eu vou ser despojado. Meus irmãos, são várias as situações que fazem com que nós fiquemos angustiados na nossa caminhada, perturbados. Imagino que você já tenha experimentado talvez algo disso que eu tenho mencionado aqui, desses casos. Talvez você tenha enfrentado e esteja enfrentando algum outro tipo de preocupação e angústia que tem feito com que o seu coração fique grandemente apertado e angustiado e talvez você não esteja falando para ninguém. Talvez você esteja enfrentando isso e eu não saiba. E nem tenha oportunidade de ajudá-lo, talvez. Mas, meus irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele diz a seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar assim. E veja, meus irmãos, ele não está dizendo que nós não podemos ficar tristes em alguma ocasião da nossa vida, ou que todas as vezes que nós fizermos isto, ou ficarmos angustiados, é algo pecaminoso. Porque se nós pensarmos no próprio caso do Senhor Jesus Cristo, nós veremos ele no Getsemane, angustiado. Angustiado demais. Haveria de experimentar a ira de Deus sobre si na cruz. Estava lá Cristo. Nós lemos, inclusive, aqui, nos nossos padrões doutrinários, acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele foi aquele que sofreu na alma, em sua alma, os mais cruéis tormentos. Cristo, como a própria Escritura nos ensina. Mas o que Cristo está querendo fazer conosco, meus irmãos, é que nos momentos em que isto nos alcançar o coração, angústias e perturbações, Ele vai dizer: não se turbe. Por que razão? O que é que vocês devem fazer? Qual seria então o remédio para um coração que está angustiado? Ele vai dizer: credes em Deus, crede também em mim. É como se ele estivesse querendo dizer assim: olha, vocês devem olhar para Deus o Pai e devem olhar para mim, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é como se ele estivesse dizendo assim: o remédio para tratar as suas angústias é a fé. É ter a Deus o Pai, é ter a mim como objeto da sua fé. Não é a fé em coisas, a fé nossa é em uma pessoa. E aqui duas apresentadas: Deus o Pai e Deus o Filho. É um chamado, meus irmãos, a uma confiança nele. É um chamado a termos os nossos olhos realmente fitos no Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós desviamos os nossos olhos do Senhor, nós ficaremos angustiados.
se tirar os olhos, é como vai dizer o salmista, né? No Salmo 123. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, dos soberbos. Veja que o início do Salmo, ele vai dizer, nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Porque é das mãos do Senhor, nosso Deus, que vem a provisão e o cuidado. É das mãos do Senhor que faz isto. É das mãos do próprio Deus. Mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia, ele clama. Mas é os olhos fitos, meus irmãos, e é isto que vai mudar tudo na nossa caminhada. É o que não permitirá que, em meio à nossa peregrinação aqui neste mundo, nós caiamos a ponto de sucumbir ao desespero e ao medo. É quando nós sempre nos recordamos de Cristo e da verdade bíblica de que com os meus olhos, realmente, tendo Ele como objeto da minha fé e da minha confiança, eu conseguirei caminhar seguro. Como já falei na ocasião, o desespero é justamente aquilo, é uma revelação de que nós não estamos olhando para Cristo. Isso significa que eu estou olhando para as minhas circunstâncias. Meu coração vai ficar angustiado realmente. Se eu ficar olhando para o lado, nossa, angústias muitas. Se eu ficar olhando para aquilo, para os problemas, o que pode surgir, o que pode acontecer amanhã, problema. Meu coração vai ser cheio daquilo. Eu vou ficar, e aquilo vai refletir no meu corpo. Eu vou passar a ficar mal, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar ansioso. E então eu peco contra Deus. Veja só. Eu passo a cair na incredulidade, na desconfiança, na murmuração, a ter um coração e uma postura de alguém que não consegue falar e pensar nada de bom, mas para ele tudo tem sido ruim e só vai piorar. E fica uma pessoa chata. Meus irmãos, o que o Senhor diz, olha, vocês devem crer em Deus, vocês devem crer em mim. Este é o remédio. E até para isso, meus irmãos, nós precisamos de muita graça, porque com frequência nossos olhos querem se desviar daquele que deve ser o nosso objeto. E devemos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Mesmo na sua oração mais fraca, Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me e ensina-me a confiar única e exclusivamente em Ti, porque senão eu vou cair, eu vou vacilar. Os problemas que têm chegado e têm batido à minha porta estão tomando conta do meu coração. Faz com que o meu coração seja guardado em Ti. Nós precisamos clamar assim ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, se realmente nós tentarmos fazer isto, enfrentar as coisas com a força do nosso próprio braço, sem clamar aquele que nos supre com todas as bênçãos espirituais e todo o vigor espiritual para enfrentarmos os dilemas da nossa vida, nós não conseguiremos. Sem Ele, nós não conseguiremos. Nós realmente tropeçaremos e cairemos. Então, meus irmãos, o remédio é sempre o Senhor, não é? O remédio é sempre Cristo. Então, lembre-se, toda vez que você ficar perturbado, lê esse texto e medite. Lê esse texto e ore. Senhor, que meu coração não se turbe, que eu não fique angustiado. Ajuda-me a crer em Ti e a descansar em Ti. Isto é um santo remédio, meus irmãos, para as nossas aflições. Melhor do que qualquer tipo de remédio que você possa imaginar aí. Que as pessoas tomam e nunca ficam realmente curados. Nunca ficam. Aqueles que enfrentam problemas de ansiedade e angústias, muitas por aí. O médico vai fazer assim, ó, toma aqui essa cartela de remédio.
10 anos tomando remédio, nunca ficou bom. Tem amigos assim, dependentes, nunca ficaram bons. Só angústias, ansiosos, perturbados, não conseguem se dominar, não conseguem ter os seus olhos fitos no Senhor. O remédio é Cristo e o remédio é sempre olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas ainda, meus irmãos, ele vai dizer algo a mais além disso. Ele vai dizer assim no verso 2, na casa de meu pai. Do nada ele vai dizer isso, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, aparentemente do nada. Mas ele tem algo a nos ensinar e aos seus discípulos naquele contexto. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, mais razões de consolo para pessoas que andam com o coração turbado. Ele vai falar, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando sobre a glória dos céus. É a casa do Pai. Ele vai dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. E depois, vou preparar-vos lugar. Aí alguém pode pensar assim, o Senhor não voltou ainda, porque Ele está fazendo um monte de casa para todo mundo. Ele está lá preparando um monte de casa, para quando Ele terminar de preparar a casa para todo mundo, então Ele vai botar a gente dentro, e aí então o Senhor vai voltar e vai nos levar para Ele. Não, não é isso. Você não está lá como se fosse um pedreiro trabalhando e pega isso aqui e joga cimento e concreto. Não, não existe isso. A ideia de preparar lugar na casa do Pai, onde há muitas moradas nos céus, trata-se, meus irmãos, da sua própria obra. Cristo, através da sua obra, que com frequência ele vem apontando, através da sua morte, ele vai preparar lugar para a habitação eterna dos seus filhos. Essa é a ideia. Através do meu corpo, através do meu sangue, através da minha obra, através daquilo que eu terei de passar e experimentar, caminho que somente eu posso caminhar, eu vou então prepará-lo um lugar para vocês. Ele está ensinando isso aos seus discípulos. Ele diz, na casa do meu pai há realmente muitas moradas. E ele tenta, meus irmãos, apresentar isso para os seus discípulos como algo que deve também consolar o coração dos seus, porque ele está falando sobre um lugar onde eles habitarão. Porque ele, inclusive, deseja que eles estejam lá. Ele vai dizer, onde eu estou, estejais vós também. Então vejam que a morada nos céus, na casa de Deus, é o lugar onde aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo haverão de habitar. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, não é para incrédulos, não. É para aqueles que são seus. E a perspectiva dos céus onde o Senhor habita deveria ser algo que deveria fazer com que o meu e o seu coração realmente ficasse grandemente consolado em meio às adversidades nesta vida. Em meio às adversidades nesta vida. Porque ele até mesmo vai dizer neste texto, ele vai dizer que ele voltará. Ele é verdadeiro, meus irmãos, naquilo que ele diz. Ele vai dizer assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Estavam preocupados com a ida de Cristo. Mas ele vai dizer, olha, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Notem, então, que é como se ele estivesse dizendo assim, eu estarei na glória e vocês estarão comigo. Este é o meu desejo. Que seus corações se consolem com esta verdade, com a perspectiva futura de uma habitação onde já não existirá mais temor, perturbação, angústia, ansiedades e outra coisa qualquer. Esse é o desejo de Cristo. É inclusive isso que ele deseja e apresenta inclusive na sua oração sacerdotal.
Mais uma vez, João 17, verso 24. Ele vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Desejo de Cristo. Ele não somente fala isto e este desejo para o consolo dos seus discípulos, ele ora desejando isto. É o desejo de Cristo, meus irmãos. Deus, o Pai, vai satisfazer o desejo de Cristo, seu Filho. Acho que eu já mencionei isso aqui. É um artigo do pastor Mark Jones. Ele vai utilizar esse texto de João 17. Aí ele vai dizer: o Senhor ele vai responder a oração do seu Filho. E aqueles que são de Cristo, um dia estarão onde o Senhor deseja. De duas formas. O Senhor pode vir buscar os seus no grande e glorioso dia, como virá, e todos nós habitaremos com o Senhor na glória. Mas ele vai falar sobre outra ocasião. Ele vai falar sobre a morte. Não é? Ele vai dizer, vejam, o crente não pode olhar para a morte, ou o crente não pode olhar para o dia da morte de outra pessoa como se fosse a mão fria da morte vindo buscar o seu familiar, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Ele vai dizer, não. O crente deve olhar para o dia da morte de outro crente como sendo uma resposta de Deus à oração do seu filho. Que a oração de Cristo foi: Pai, que estejam comigo na glória os que me deste. Ou é no dia grandioso, quando o Senhor vier para buscar o seu povo, ou no dia da morte do crente. Ele vai estar com o Senhor. Este é o desejo do Filho. Nos céus. Então, essa realidade e esta perspectiva futura deve ser algo que, em meio às nossas angústias e ansiedades, dificuldades, temores monstruosos que podem surgir diante de nós, nós devemos ser consolados com o futuro. Ainda que saibamos que haverá muitas mudanças na nossa caminhada, mas é certo, meus irmãos, a dificuldade um dia cessará, os problemas um dia passarão. Nada se compara com a glória que está para vir. Então, deste modo que Cristo ele está procurando consolar os seus discípulos, deve ser para nós, inclusive, um paradigma ou um padrão para tentarmos ajudar os outros. É um dever meu como pastor, é um dever seu como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, exortar, instruir e consolar o seu irmão. Se você sabe que seu irmão está passando por dificuldades e angústias, é um dever seu se aproximar deste irmão e tentar ajudá-lo. E, meus irmãos, se nós tentarmos, em meio à angústia de muitos, apresentar essa perspectiva de que o Senhor é aquele que cuida de nós, nós podemos confiar nele e de que um dia nós habitaremos nos céus com ele, isso é um bendito consolo para o crente. E você não precisa falar muito, você não precisa ser o mais eloquente, não. Você não precisa fazer um curso de aconselhamento bíblico, uma pós-graduação, para você abrir a sua Bíblia, ler um texto, falar algo para essa pessoa que está enfrentando algo. Lamentavelmente, muitas vezes nós nem percebemos isto, muitas vezes nós não ignoramos, muitas vezes até nós pensamos que o problema que a pessoa está enfrentando é coisa tão pequena. E nós pensamos assim, rapaz, até falamos, não faça isso, nunca. Mas assim, rapaz, eu tiro isso de letra. Coisa pequena, cara, eu conseguiria superar isso aí fácil. Que isso? Não faz sentido. Para você, talvez, seja algo que seja simples.
Mas, meus irmãos, há coisas que para nós parecem simples, mas que para aquela pessoa que está passando pelo problema é uma muralha gigante que para ela parece intransponível. Porque não tem como subir, ela não consegue passar, é duro, é difícil. Se nós colocarmos o nosso coração amando o nosso irmão, nós perceberemos, não, eu vou ajudar ele e para ele pode ser um problema grande, eu vou apresentar para ele uma perspectiva bíblica. Eu vou ajudá-lo, eu vou encorajá-lo, eu vou ajudá-lo, eu quero que ele fique bem. É isso que nós faremos, com a graça do Senhor. Ora primeiro, ora pelo irmão, vai na casa do irmão, encontra ele em algum lugar, senta, conversa, ora por ele e com ele. E através disso o Senhor se utiliza. O Senhor faz a obra. A gente se utiliza dos meios. O Senhor modifica os corações e muitas vezes com uma palavra muda tudo. Você está perturbado, você chega e fala algo e quando você menos espera, a pessoa começa a ficar em paz e o rosto muda, o olho, o semblante, o sorriso. E não foi por causa de você, né? Que não é mérito seu, é o Senhor se utilizando da sua palavra, operando através do seu Santo Espírito, moldando, consolando corações, colocando a cabeça, os olhos, o coração na perspectiva e na pessoa certa, que é Cristo. Então, é algo que nós devemos levar para a nossa vida e Cristo está aqui com muito amor no coração, tentando fazer com que aqueles homens, naquele contexto, ficassem muito tranquilos. Mas então, meus irmãos, o texto continua dizendo, versículo 4, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas acontece que vem uma pergunta logo em seguida. Verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Interessante, né? Ele não sabe para onde o Senhor vai, não. E realmente, se você for pensar assim, se você não se disser para mim para onde você quer ir, eu não sei dizer o caminho. Assim, rapaz, eu quero ir para onde? Rapaz, eu sei não. Rapaz, eu também não sei dizer nada, não. Agora o cara diz assim, olha, eu quero ir para Dom Eliseu. Eu vou dizer, ó, tu pega aqui, quero ir achar a casa do seu sobrinho. Meu irmão, tu vai por aqui, passa não sei o quê, sobe não sei o quê, desce para rodeia para não sei onde, chega. Aí o camarada vai chegar. Agora, se o cara não me diz o caminho, rapaz, se o cara dizer para onde quer ir, não tem como saber. Mas o Senhor já havia dito e já havia anunciado em várias ocasiões isso. Veja como o Senhor é paciente, meus irmãos, porque trata-se de um discípulo que muitas vezes a gente olha assim e pensa, como é que pode, meu irmão? Se esses camaradas não conseguem entender nada. O caminho que ele deveria trilhar, caminho que somente ele poderia trilhar. Ele estava indo para o Pai. Ele seria assunto aos céus glorificado. Mas antes disso, ele teria de passar por uma cruz maldita. Antes disso, ele teria de ser angustiado e padecer de morte amarga. De morte amarga. Mas, o que é que ele vai responder, não é? É interessante a resposta do próprio Senhor, porque ele pergunta a Tomé, ele não sabe então o que é, como saber o caminho. Cristo então vai dizer, tá bom Tomé, eu vou te apresentar o caminho. Verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como chegar no destino, como chegar até o Pai? Ele vai dizer, só podemos conhecer ao Pai através do caminho, a verdade e a vida. É interessante, meus irmãos, porque este é um texto que os homens em nossos dias não vão gostar. É o tipo de verdade apresentada aqui que aqueles que estão envolvidos com pluralismo religioso não vai admitir. É o tipo de texto que aqueles que imaginam que todos os caminhos levam a Deus, eles vão pensar, eu não admito, eu não concordo, eu não aceito. Porque é um texto que vai nos ensinar a exclusivismo de Cristo como único meio para conduzir os homens ao Senhor.
Não há outro. E os homens não gostam disso. Quem é que gosta disso? O ímpio não gosta disso. Como admitir isto? Mas, meus irmãos, é a verdade dita por Cristo. A verdade ensinada aos seus discípulos naquele contexto. E uma verdade que por nós deve ser proclamada. Não existe outra forma de os homens conhecerem a Deus se não for através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele até falou isso anteriormente. João capítulo 1, verso de número 18. João capítulo 1, verso 18. De outra forma, mas nós podemos pensar na mesma ideia. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É através de Cristo que os homens conhecem realmente a Deus, o Pai. Quando nós olhamos para esse texto aqui, é interessante porque ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E nós encontramos um artigo muito bem definido aqui. Eu sou o caminho. Ele não diz, se fosse um camarada envolvido com pluralismo religioso por aí, relativizando tudo, ele falaria assim, eu sou um caminho. Opa, mas um caminho? Aí você pensa assim, não, então há vários caminhos, né? É um entre vários. Mas Cristo vai dizer, não, eu sou o único. Não há outro caminho além de mim. E, meus irmãos, quando nós pensamos em caminho, talvez isso recorde você de um caminho que foi fechado no passado. O caminho do Jardim do Éden que foi fechado. Nós vimos em Gênesis, aqui nas exposições, que o homem vivia em plena harmonia no Jardim do Éden, havia perfeição, havia comunhão plena na viração do dia com Deus, e era tudo bom e tudo tranquilo, e não havia nenhum tipo de dificuldade. Nós vimos então que o homem, junto à sua mulher, comeu do fruto proibido, quebraram um pacto com Deus e se tornaram inimigos de Deus. O Senhor então vai punir eles com maldições que nós encontramos, não somente a terra, não somente Satanás, mas a mulher, o homem, e eles são expulsos do jardim. O caminho até a árvore da vida foi fechado. Alguém poderia perguntar então, mas como então agora os homens podem ter acesso à árvore da vida? Como os homens podem agora conhecer o caminho? Qual? Porque, meus irmãos, quem é que precisa de um caminho para guiá-lo? É aquele que está perdido. Os homens neste mundo, eles estão perdidos. Parecem que sabem para onde estão indo, mas não sabem para onde estão indo. Eles precisam, então, conhecer o caminho. E a Escritura nos apresenta a verdade de que Cristo, Ele é aquele que é o novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, verso de número 20, nos diz o seguinte. Vou ler verso 19 e 20, diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem é o novo e vivo caminho, então, para o homem? É Cristo. Não há outro. Não há outra forma de os homens irem até Deus o Pai, conhecendo e sendo salvos por Ele e habitando com Ele, se não for através do Senhor Jesus Cristo. E como então é urgente, meus irmãos, que nós estejamos envolvidos e anunciando isso como algo que é inegociável. Nós não tínhamos acesso a Deus. É interessante, nós veremos, chegaremos ainda em Marcos capítulo 15, nós veremos que quando Cristo ele morre, o véu ele é rasgado de cima a baixo, para o que separava, né? Para que os homens tivessem acesso a Deus. E aquilo aponta para a realidade agora, depois da morte de Cristo, todos os homens que conhecem a Cristo têm acesso a Deus através de Cristo. E é interessante porque, dando um spoiler, né, do que vai vir mais para frente, é de cima para baixo.
que o véu se rasga. Grosso, era imenso. Mostrando assim uma ação divina. Deus quem fez aquilo. Pum. Como enviou Cristo. Para morrer neste mundo, para nos dar acesso a Ele através da obra de Cristo. E isto, meus irmãos, o caminho, quando trata sobre Cristo neste sentido, aponta para um dos ofícios de Cristo. Cristo como aquele que é o sacerdote. Aquele que não é somente o sacerdote, mas também um próprio sacrifício. Ele é aquele que tem de entregar a si mesmo como sacrifício para que o seu sangue seja imolado, seja derramado, para que os homens então possam ter os seus pecados perdoados e possam então ser por ele salvos. Então ele diz, é por meio de mim, Cristo, o sacerdote, o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, que os homens podem ter acesso a Deus o Pai, não a outro. Mas não somente isso, ele vai dizer, eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. Mais uma vez, um artigo muito bem definido aí. Meus irmãos, ele não está sugerindo, dizendo assim, olha, há outros meios e outros caminhos, outras fórmulas que apresentem a verdade além de mim. A verdade plena e absoluta é encontrada em mim. Eu sou a verdade. Não há outro. Não há outro. Ele vai estar afirmando ali para aqueles homens. Ele é aquele que é colocado e apresentado como alguém que é oposto à mentira. Ele, quando diz que é verdade, ele está dizendo que ele é a revelação verídica daquele que pode redimir o homem. Ele está dizendo que ele é aquele que é a revelação do Pai. E aqui, meus irmãos, quando Cristo vai dizer que ele é a verdade, Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade, o Evangelho é a verdade, ele está apresentando um outro ofício dele. Também nós podemos pegar esta realidade ali do seu ofício profético. Cristo é aquele que, através do seu ofício profético, revela a nós, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Cristo, através da sua palavra, é quem nos faz conhecer a verdade de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Os meninos ali decoraram essa pergunta há pouco tempo, né? Os filhos de Janinha e Lucas. Acho que foi isso, eu estive por lá. Estava decorando o breve catecismo, essas perguntas dos ofícios de Cristo. E é interessante, porque esse é o que está sendo apontado aqui. Eu sou a verdade, não há outro. E eu sou oposto à mentira. Eu sou a revelação plena da vontade de Deus, Cristo, através da sua palavra. Muitos, meus irmãos, propõem outras verdades para chegar ao Pai. Muitos vão tentar anunciar através de outros fundamentos que não são um fundamento bíblico, escriturístico. E muitas pessoas, lamentavelmente, caem nessas armadilhas e ciladas do inimigo. Porque realmente não há qualquer outra forma e qualquer outra verdade além daquilo que é revelado na Escritura Sagrada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mais uma vez, um artigo muito bem definido. Eu sou a vida. Porque Cristo, meus irmãos, é Deus, e porque Ele é o Criador e soberano Senhor sobre tudo, Ele pode ser aquele que era o doador da vida. Aquele que é a vida. E aqueles que têm, então, encontro com esse que dá vida ao homem que está morto, tendo então vida nele, passa a ter comunhão com ele. E, meus irmãos, isso acontece por causa da obra desse Cristo, que é o pleno e único doador da vida.
como até mesmo o seu ofício real vai nos apresentar. É Ele quem chama dentre aqueles que estão no mundo, os seus eleitos, para a salvação e a fé nele mesmo. É Ele quem faz isto. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem faz com que nós sejamos retirados do escárnio, do mundo, do pecado, de uma vida totalmente estranha e passamos então a ter vida nele. Não existe verdadeira vida fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O adepto do pluralismo religioso jamais vai sustentar algo dessa natureza. Os homens neste mundo nunca concordarão com as afirmações que nós estamos fazendo aqui, se eles não forem alcançados por este Cristo. Eles vão sempre resistir isto. Eles vão sempre negar. E, meus irmãos, é uma verdade que é inegociável para nós. Eu não posso chamar alguém de irmão em Cristo se ele nega a verdade bíblica de que só através de Cristo é que os homens podem ser salvos. Eu não posso considerar como irmão em Cristo aqueles que imaginam que há qualquer outro caminho para se chegar até Deus o Pai. Não há. Não há. A não ser o caminho que muitos trilham fora de Cristo. Você chega a Deus o Pai. Mas a realidade é que você não vai se deparar com um Deus amoroso abraçando você na eternidade. Você vai se deparar com Deus irado. Neste sentido, todos os outros caminhos vão levar a Deus, mas para um Deus que vai julgar estes homens, vai condenar estes homens por causa dos seus pecados. Então, como foi dito pela manhã, meus irmãos, é urgente que anunciemos a este Cristo e falemos sem qualquer tipo de temor. Há só um caminho, é Cristo. A verdade é Cristo e a vida é Cristo. Sem Ele, o homem ele vai padecer amargamente nesta vida. E nós devemos fazer isso urgentemente mesmo, meus irmãos, porque o mundo ele carece disso. Os homens neste mundo precisam disso. Eu não posso permitir que o meu temor aos homens me impeça de abrir a minha boca para falar essa verdade. O temor aos homens deve ser substituído pelo temor a Deus. E quando eu substituo o temor dos homens pelo temor a Deus, eu vou ser alguém que vai proclamar com ousadia e intrepidez essa verdade diante de qualquer homem, não importa quem ele seja. Os mais poderosos deste mundo, os mais influentes, nós estaremos anunciando esta verdade, porque é a verdade de Cristo. Foi isso que ele ensinou a seus discípulos naquele contexto. Esta é a vontade dele, é a palavra dele para a igreja presbiteriana. Boas novas hoje. É o mesmo Cristo que fala. Não é outro. Só há salvação através de Cristo. Anunciemos isto. E vocês que não conhecem a Cristo, saibam disto. Não há outro caminho. Não há outra alternativa. Não há outra forma. Não há um outro passo que você possa dar. Só há uma forma de você não receber sobre você o juízo vindouro que cairá sobre os homens. E não pense que não virá. Ele virá. Ele voltará. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo, você sofrerá juízo. Só uma forma de você se escapar disso é se você se render a Cristo. É se você, jovem, criança, se render a Cristo. É se você, homem, adulto, mulher, que não conhece a Cristo, se render ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, Pai, a
em meio às lutas e adversidades, dificuldades nesta vida, a nunca perdermos de vista o Senhor. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Aumenta a nossa fé. Que o nosso coração não se turbe, mas que creiamos em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia por todas as vezes que nós andamos esquecendo do Senhor. Coloca no nosso coração um verdadeiro temor a Ti. E ajuda-nos, Senhor, também a sermos diligentes no auxílio com outros que precisam do consolo do Senhor. Ajuda-nos a termos a perspectiva correta sobre a glória. E, ó Deus, também faz de nós homens, mulheres, jovens, crianças, a que possamos ser luz, sal, falando da Tua verdade, a fim de que o mundo conheça o nosso Salvador. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.